vos deseja, ó Senhor, e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós, e vos deseja, ó Senhor, e vos deseja, ó Senhor. Pode ficar o violão aí no fundo. Queridos filhos e filhas da igreja, a primeira leitura nos fala de sabedoria e prudência. A segunda leitura nos fala do nosso alvo, a vida eterna. E o Evangelho nos fala na mesma esteira da espera do noivo e da prudência e sabedoria que todos temos de ter nessa espera. Mas há um cenário de fundo muito interessante. Por quê? A segunda leitura é carta de Paulo a quem mesmo? Aos Tessalonicenses. Se você não sabe, aprenda. E se você sabe, lembra. Quando te perguntarem qual foi o primeiro texto escrito em ordem cronológica do Novo Testamento, resposta: carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é mais ou menos, para você ter uma ideia, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ali pelo 40, 50. Ou seja, ela é fresquinha. O Senhor tinha praticamente acabado de ir para o céu e São Paulo escreveu o primeiro texto do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Então é bom você saber disso. Agora veja que interessante, qual que era o contexto vital, o Sitz im Leben desse texto. As pessoas pensavam nessa época que nosso Senhor Jesus Cristo já estava voltando, que a vinda de Cristo era iminente. Então muita gente esperando essa vinda de Jesus nos ares, e a segunda vinda significa, chama-se parousia, não é? O Senhor ia voltar nas nuvens, então a turma parou até de trabalhar. O patrão perguntava para o amigo, viu, o Zezinho não vem trabalhar hoje não? Não, porque Cristo está voltando, então não compensa, né? É sério, isso aconteceu. Tinha gente até que não quis nem se casar mais. Falou, vou casar para quê? Vou casar, não vou nem ter filho, porque Cristo já está voltando. E as pessoas não entenderam que a espera pelo noivo não pode ser uma espera passiva, mas ela tem de ser uma espera ativa. A gente espera o noivo, é verdade, mas enquanto a gente trabalha, né? Enquanto a gente está evangelizando, convertendo as pessoas na ação do Espírito Santo. Nós temos muita gente para salvar até o noivo voltar, e a turma não tinha entendido isso, tá? Agora, o evangelho de hoje é evangelho de quem? De Mateus. Então, veja, a carta de Paulo é para quem mesmo? Tessalonicenses. O evangelho é de quem? Ok. O evangelho de Mateus foi escrito 50 anos depois dessa cartinha de Paulo. E agora o cenário é outro. A gente é fogo, a gente é 880. Porque se no começo a turma falou, Cristo já está voltando, vamos parar com tudo, não vão nem trabalhar mais, agora a coisa é outra. Passaram-se 50 anos e a turma começou a desanimar. E a turma começou a falar assim, diz que vem, mas não vem? Está demorando? Será que a gente não acreditou num mito? E pasmem os senhores, as pessoas não só desanimaram, como muita gente começou a abandonar a igreja e voltar para a vida velha. Voltar para a pesca, voltar para o seu comércio, voltar para os seus negócios, porque acho que não vem coisa nenhuma, está demorando demais. E é nesse contexto que o Espírito Santo lembra para o grandioso Mateus a parábola que nosso Senhor havia contado acerca das 10 virgens. Amém? Muito bem, agora que nós sabemos o que está acontecendo, vamos para as consequências e o desenvolvimento para a nossa vida. Primeira coisa, no grego, língua na qual foi escrito o texto sacro de hoje de Mateus, as virgens são chamadas de 2 nomes no original. Quantas virgens eram? 10. As primeiras 5 são chamadas no original de phronimoi. Phronimoi em português quer dizer sábias.
sábias. Olha que engraçado, a primeira leitura fala de sabedoria e de prudência. Interessante, né? Como está tudo interligado, né? É o Espírito Santo que conduz a liturgia da igreja. Então, as primeiras 5 eram sábias, phronimoi. E as outras 5 no original, eu sei que parece estranho para você que vai ouvir. Lá está morai. Morai significa loucas. É que a turma achou muito pesado botar aí em português louca, então botou imprevidente. Mas uma pessoa imprevidente é doida, varrida, é louca. Então você tem 5 sábias e 5 loucas. E agora nós vamos entender por quê. E vamos ver também se o padre e vocês não estamos loucos também. Vamos lá. Algumas ficaram de prontidão. Eu acho engraçado esse termo louca no evangelho. Eu confesso a vocês que eu acho engraçado. Algumas ficaram de prontidão, as sábias. E como que elas ficaram de prontidão? Prestando atenção às coisas essenciais. As loucas pensaram em tudo menos no que realmente importa. As loucas que iam para o casamento preocuparam-se com o vestido, com as joias, com os perfumes, com o penteado, mas não com o essencial. Pode baixar o violão para mim, Luciano. Baixe o volume, por favor. E agora você veja que interessante que você veja, se preocuparam com o perfume, com o vestido, com o penteado, mas não com o essencial, como a maioria dos casamentos que eu tenho feito ultimamente nessa paróquia, né? Interessante. Tem casamento que dá até desespero da gente celebrar. Tem uns que são uma beleza, mas a grande maioria, ostentação, né? A noiva chega com um decote que parece a Fafá de Belém. Eu tenho vontade de cobrir com uma manta algumas noivas aqui da paróquia. Eu acho que até que eu vou pedir um chale. Na festa você fica lá, à mostra, né? Mas na igreja não convém, né? Enfim, é um decote, né? E chega atrasada, o casamento é 5, começa 5h40 por causa do cabeleireiro. Contrata a banda. Não dura 5 anos o casamento. Por quê? Agradar os homens, se aparecer, ostentação, não tem sacramento do matrimônio, tem vontade de pendurar uma melancia no pescoço. Esses dias, depois do arranca-toco da tempestade, nós ficamos sem força, como diz Sorocabano, né? E um dos casamentos foi sem energia elétrica. Eles tinham caprichado, tinham contratado músicos, tudo tem direito, né? Era 3 da tarde o casamento. Nós tivemos que fazer, claro, umas 3h40 e mesmo assim sem energia. E eu confesso que eu fiquei nervoso. Falei, puxa, que dó, como é que vai ser, né? A banda diminuiu. Tinha um violão, um moço no violino e uma moça fazendo de tudo na Santa Filomena, aquela igreja gigante, para projetar a voz, né? Foi um dos casamentos mais bonitos que eu já celebrei. No gogó. Mas ali tinha Deus, tinha votos, tinha fé. Esses dias, na primeira tempestade que deu, não nessa, acabou a eletricidade lá no bairro Maria do Carmo. O casamento era de tarde, escureceu a igreja, não tinha energia. Foi tudo à luz de velas, com um violão e um violino. As fotos, pasmem os senhores, ficaram belíssimas. Ficou tudo à luz de velas. Um dos casamentos mais bonitos que eu realizei, porque hoje as pessoas estão de olho não no que é essencial, estão de olho no periférico. E é por isso que as relações descartáveis, líquidas, não duram quase nada. Por quê? Muito espetáculo, pouco amor, pouco sacramento. Se você vai se casar, meu filho e minha filha, preste atenção no essencial, não naquilo que é periférico. Se a pessoa dá uma festa de arrasar, fica pagando as parcelas nos próximos 2, 3 anos, está pagando parcela ainda e já separou, porque não ficou de olho no essencial. Entendeu bem? Então cuidado. As loucas, vestido, joia, perfume, penteado, né? E então as loucas se esqueceram do mais importante. E o que é mais importante? O azeite.
E eu vou explicar. Mas aqui é interessante. Você sabe que tem coisa que você esquece sem maldade, né? E agora a turma está botando o quê? Eu estou esquecido, é a Covid. Tudo agora é Covid. A Covid me deixou lesada, né? Presta atenção. São José Maria Escrivá de Balaguer vai dizer: há esquecimentos que não são falta de memória, são falta de amor. Olha. Por exemplo, você esqueceu, você conseguiu esquecer do aniversário de casamento. Você conseguiu esquecer do presente da sua noiva. Isso não é falta de memória, isso é falta de amor. Você conseguiu esquecer o aniversário do seu melhor amigo. Isso não é falta de memória, isso é falta de amor. Então essas loucas, o que elas esqueceram aqui não foi falta de memória, foi falta de amor para com as amigas e para com o noivo. Falta de consideração. E o mesmo acontece em nossos dias. Quantos se perdem hoje por causa das ilusões desse mundo? Dinheiro, festas, prazeres inócuos, como se o sentido da vida fosse tudo isso. E aqui nós vemos um segundo desdobramento disso. Veja, nós não sabemos que hora que o noivo vai chegar, né? Se é altas horas da madrugada, se é meia-noite, se é 1 hora, se é 2. Mas é muito interessante a hora que o noivo chegou. Você reparou? A hora que o noivo chegou? Veja aí, versículo 10, dá uma olhadinha. No versículo 10, nós temos a hora que o noivo chegou. Versículo 10, é muito interessante a hora que o noivo chega. Vamos estudar junto, meu filho, que assim também quando você crescer, você vira um pregador. Veja aí, versículo 10, olha lá. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. Olha só, que hora que o noivo chegou? Enquanto elas foram comprar óleo. Enquanto elas foram comprar óleo. O que será que significa isso? Isso é muito interessante. Olha só. Uma vida estragada não se conserta no último minuto. Você viveu a vida toda torta, a vida toda errada. No último minuto eu vou me converter. Vai nessa. Ai, primeiro eu vou aproveitar minha juventude, vou beber, cair, levantar, vou sair com a mulherada, pegar todas. Quando tiver mais velho, no bico do corvo, eu vou para a missa. Vai nessa. Quem disse que você vai chegar até lá? Uma vida estragada não se conserta no último minuto, porque o tempo que você tem para se consertar é agora. É enquanto você vai comprar óleo que o noivo chega. Ou seja, quando você cai em si, ufa, o que eu estou fazendo da minha vida? Cuidado, pode ser tarde demais. Não dá mais tempo de comprar azeite, porque você teve toda a sua vida e você simplesmente ignorou o Senhor que passava por ela. Por isso Santo Agostinho vai dizer: tenho medo do Cristo que passa. Oferece uma graça e eu lhe digo que não. Cristo está passando, cuidado, Ele pode passar e você não pegar, porque você deixa sempre para depois. Depois eu compro óleo. Depois, meu amigo, é tarde demais. Mas nos fará bem meditar e pensar sobre como era a iluminação no tempo de Jesus e dos apóstolos. Uma das utilidades do azeite era servir como combustível para as lâmpadas, de tal forma que as pessoas tinham um ditado. A turma falava assim, fala com o padre: se tem óleo, tem luz. Tem luz. Entendeu bem? Se tem óleo, tem luz. A lâmpada era sempre conservada acesa, não só porque as casas possuíam pouquíssima iluminação durante a luz do dia, a construção da época de Jesus, mas também porque não era fácil deixar a lâmpada acesa. Acender a lâmpada era um parto, pior que acender lampião. A lâmpada acesa era mantida nas casas dos pobres também. Quando a lâmpada se apagava, era um sinal de completo fracasso, desastre ou infortúnio. E para a gente entender, quando eu fui a minha primeira vez para Israel, lá na Galileia, fiz questão de comprar uma lâmpada feita à mão do tempo de Cristo e trouxe aqui na missa. Vocês estão no salão? Olha como que era a lâmpada, estão vendo aqui? Olha como ela é ergonômica, anatômica, ó. Cabe na mão, estão vendo? Vocês viram que tem 2 buracos? Um grande e um pequeno? Aqui vai o azeite, aqui vai o pavio. Assim que era. Não fique com ciúmes. Deixa eu voltar.
Ó, a lâmpada era assim. Ela é extremamente anatômica. Olha que interessante o formato. E as pessoas faziam um enfeitinho também, ó, em relevo. Tá vendo? Isso aqui eu trouxe de lá, né? Agora com guerra, não dá nem para voltar, infelizmente, né? E você veja, você coloca na mão, ó. Se acontecer dela esquentar, tem um cabinho. Veja bem, lá era um breu, porque não tinha, né? O Thomas Edison não tinha descoberto tungstênio, não tinha lâmpada, né? Então o que acontece? Quando alguém batia na sua casa altas horas da noite, você saía na porta assim, ó. Pois não? Desculpa, não estou conseguindo ver seu rosto direito. Você entendeu porque o noivo falou assim? Desculpa, eu não estou conseguindo distinguir quem são vocês. Não é que o noivo é maldoso, não dava, porque acabou a luz. Vou saber se é bandido, ladrão, penetra. Desculpa, estou tentando, mas não vejo. Tá entendendo bem? E aí, como eu falei para o povo daqui do salão, ó, esse buraco grande vai o azeite, nesse aqui pequeno vai o pavio. Aí você acende a lâmpada. Entendeu como funciona? Então você veja que interessante. Esta era a lâmpada no tempo de Jesus e ela estava sempre acesa. Se apagasse, era um parto para conseguir acendê-la. E quando ela apagava, era sinal de desgraça, infortúnio. E é por isso que Jesus cita a lâmpada. E numa deusidência, olha a roupa do padre hoje. O que tem na roupa do padre? Uma lâmpada. Deixa eu mostrar para vocês que estão aqui. Olha aí, o que tem na roupa do padre hoje? A mesma lâmpada. Tá vendo só? Que é o sentido da missa de hoje. Então veja bem que interessante. Santo Agostinho vai dizer: enquanto peregrinos nesse mundo, todos nós estamos à espera do noivo que vai chegar. Que essa espera seja uma espera ativa, que mantenha a lâmpada, porque no momento inoportuno, quando você vai comprar óleo, prestaremos contas de nossas obras. E agora eu vou explicar um pouco melhor. Há alguns anos atrás, eu fui com um amigo meu para Campos do Jordão. A gente foi no susto assim. Eu olhei para ele e falei, vamos, era férias. Vamos sair? Vamos para onde? Campos do Jordão. Ele falou, quando? Eu falei, agora. Mas agora? Agora. Mas vai ter lugar lá? Não sei, vamos. E fomos. Há uns 10 anos. Foi uma beleza. Foi difícil achar pouso, mas achamos. Aí, foi uma maravilha. Quando nós voltamos, já tinha andado bem de carro. Meu amigo diz assim, Vaguinho, falei, você vai ficar bravo comigo. Falei, tá, por quê? Porque o carro tá apitando que a gente tá no reserva, tem pouca gasolina, eu esqueci de abastecer. E eu falei, mas você é um imprudente, inconsequente, prudência, você tá louco, cara? Depois que eu fiquei bravo, que eu percebi que nós dois éramos culpados, né? É fácil jogar a culpa no seu amigo, então eu errei, né? Depois pedi perdão. E aí aquele nervo, a luz diminuindo, ficando de noite. Nós estávamos num lugar que nós não conhecíamos, o carro andando. Naquela época a gente não usava o Waze. Onde ia ter posto de gasolina? Será que a gente ia conseguir chegar? Né? E a gente andando e a gente já rezando Ave Maria, Santa Maria. Ele nervoso, suava, né? E aí eu falei, bem, se o carro parar aqui do nada, vão bater em nós. Se a gente parar o carro, a gente vai ser multado, porque, né, você não pode andar na rodovia com pouca gasolina. Você é um inconsequente, você é um irresponsável. E conforme a gente ia andando, chegou uma hora que eu falei, agora entrega para Deus. Num dado momento a gente viu uma viela, não sei onde era, eu falei, vamos entrar. Falei, segue aí. E fomos andando, e até que lá por não sei quanto a gente achou um posto. Mas naquele dia Deus me ensinou muitas coisas, mas vou falar apenas as principais. A primeira, nessa sua vida, a sua vida é uma rodovia de alta velocidade. Se você está na casa dos 20 anos, meu filho e minha filha, você tem bastante retorno. Bastante retorno. Errou? Faz retorno e volta. Não falta postos de gasolina. Depois dos 30, ainda tem retorno, mas vai ficando cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Quem gosta ou tem que dirigir em São Paulo sabe disso. Em São Paulo errou uma entrada, perdeu o dia. Não é assim? A vida é a mesma coisa. Depois dos 40 e dos 50,
Você faz as contas e fala: voltar é uma coisa que não vale mais. Agora eu tenho que seguir o meu caminho. Meu filho e minha filha, bota uma coisa na sua cabeça. Você passou dos 40? Larga a mão de ser garotão. Vira homem. Larga a mão de ser garotona. Vira mulher. Porque agora você precisa, você tomou uma decisão. Você está nesse casamento. Você está nessa vocação. Você está nessa família. Vai para frente. Voltar é uma coisa que não compensa mais. Uma coisa tem que me deixado abismado. Gente de 40, 50, 60 anos largando tudo, agora vou viver uma aventura. Pelo amor de Deus. Toma uma decisão e segue a tua vocação, segue a tua vida, honra a tua casa, honra a tua mulher, honra o teu marido. Vai para frente. Chega uma hora em nossa vida que é como aquela música, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Retornar agora é um prejuízo sem fim. E essa é a primeira coisa. Você já não tem mais muitos retornos na vida. Você tem que tomar uma decisão e ir para frente e parar de ficar andando em círculo. Voltar não é mais uma opção para a maioria das pessoas. E cuidado com o tanque, hein? Cuidado com o tanque. Porque você tem um trajeto longuinho ainda pela frente. E cuidado para não andar na reserva. Mantenha a gasolina, mantenha o azeite. E isso nos leva agora à última mensagem dessa missa. Toda a vida que eu escutei essa parábola, eu comecei a escutar molecão. Eu ficava pensando lá no Mineirão onde eu morava. Falei, mas essas amigas da onça, não? Você não parou para pensar nisso? As 5 tinham, 5 não tinham. Por que não emprestou, né? Ô amiga, empresta para mim. Ah não, melhor você comprar no mercado. Meia-noite? Onde vai ter mercado aberto à meia-noite? Agora tem o Barbosa, mas naquela época não tinha. Naquela época não tinha, né? Taust, confiança, não tinha, né? Todo mundo estava dormindo. Vai comprar na padaria, né? Acho. Não parece que elas são egoístas? Só parece. Vamos explicar por que elas não são egoístas. Porque este óleo, esse azeite representa algo que todos nós podemos e devemos ter. Agora vem a resposta da pergunta da missa. O que é o azeite? Vamos falar com o padre comigo. Vida de oração. Vida de oração. Participação nas santas missas. Participação na Santa Missa. Comunhão frequente. Comunhão frequente. Confissão frequente. Confissão frequente. Boas obras e caridade. Boas novas de caridade. Todo mundo pode fazer isso, sim ou não? Sim. Sim. Agora, Fernanda, a loira da paróquia, me diga, alguém pode se confessar no seu lugar? Sim ou não? Não dá. Comungar a hóstia no seu lugar? Dar cesta básica no seu lugar? Não. Tem coisa que só você pode fazer. E essa responsabilidade não pode ser delegada a ninguém. Por mais que elas quisessem, elas não podiam emprestar o azeite. Porque o azeite é tua vida, tua comunhão com o Pai. E essa só você pode ter. Alguém pode ir à missa rezar por você. Mas ninguém pode ir à missa por você. Não dá, né? Ninguém pode fazer caridade por você. Então, meu filho e minha filha, sinto muito. Eu não posso emprestar o meu azeite para você. E tem uns irmãos que são interessantes. Quem mora em prédio, em condomínio, você vai à missa, a pessoa fala, e aí, onde vai? Eu estou indo na missa. Aí você fala, vamos? Eu falo, não, reza lá por mim. Abastece aí. Reza lá por mim. Mas o preguiçoso não tem coragem de colocar Deus em primeiro lugar. As virgens que cochilaram continuam cochilando na missa. Que qual é o perfil de pessoas que eu, padre, vejo na missa? Eu vou contar para você. Gente que está voando, tá assim. Segundo tipo, gente que está na missa, mas no celular. Sim, toda missa eu vejo. Não sei o que veio fazer aqui. Fica lá na cama, respondendo ao seu zap. Terceiro tipo, gente que vem à missa para namorar. Tem casais que trocam carícias na missa. É tanto lugar para namorar, vem namorar aqui na casa de Deus. Pelo amor. E tem um quarto
que está meio com insônia, fala assim, a igreja é um lugar de paz, eu vou lá para dar uma dormidinha. E dorme na caruda aqui nessa missa, que eu vejo um monte. Na caruda. Tem dia que eu tenho vontade de sentar do seu lado e falar, acorda amigo, o Senhor te chama. As virgens continuam dormindo e cochilando, né? E aí uma pergunta importante. Eu me contento com o óleo que eu trago comigo, achando que será suficiente, ou eu busco sempre aumentar a quantidade? Isso é uma pergunta boa. Ah não, acho que eu já estou rezando bem já. Deus fala assim, estou rezando demais. Tá nada, aumenta o óleo meu filho. Nunca é suficiente. A verdade é esta: nós só teremos dois destinos: entrarmos para a festa com o noivo, ou ficarmos para fora, batendo na porta e gritando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas São Jerônimo diz, mas de que serve invocar com a voz aquele a quem negas com as tuas obras? Olha, forte, hein? O que adianta invocar com a tua voz? Senhor, Senhor, aquele que negas com as tuas obras durante sua vida nessa terra. E a última mensagem de hoje é de Leonardo da Vinci. Assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, pense bem, se você trabalhou o dia inteiro, foi na academia, fez esportes, está cansado, o que você faz? Você dorme. Por que a maioria das pessoas hoje tem insônia? Porque os nossos trabalhos são sentados de frente para o computador, o dia inteiro sem se mexer, nosso corpo não se mexe, não gasta energia, quando a gente deita a gente não desliga. Essa que é a verdade. Então veja, um dia de atividades, de trabalho, de exercício, te dão uma boa noite de sono. Então preste atenção. Assim como um dia bem aproveitado proporciona um bom sono, uma vida bem vivida proporcionará uma boa morte. Última coisa que eu digo a vocês. Eu como padre frequento as UTIs e eu vejo as pessoas morrendo. Eu vejo as pessoas no último momento da vida delas. E tem gente que morre bem e tem gente que morre mal. Tem gente que morre em paz e tem gente que morre se debatendo. Porque tem gente que estava preparada, amou, perdoou, abraçou, e gente que morre com ódio e com remorso e longe de Deus. A morte dessa turma é diferente. É diferente. Tanto é que São José é o patrono da boa morte. Nós devemos pedir uma boa morte para Deus. Tem jeito de morrer. Tem quem morre bem, tem quem morre mal. E aí já te digo, sabe o jeito que a gente morre? A gente morre do jeito que a gente vive. É agora que você prepara a sua eternidade e que você prepara seu último dia. Porque morre-se do jeitinho que se vive. Vamos pedir a graça de viver bem, em comunhão com o Senhor. E que nunca nos falte o óleo. Assim seja. Amém.